Bom dia, senhores. Estamos aqui hoje para falar do livro da Mônica Azarit, Diálogo de uma Tortura, Discurso de um Crime. Esse é o livro. Eu conheci a Mônica Azarit pessoalmente, ela é fantástica, ela faz um trabalho auxiliando e orientando o Ministério Público e a polícia. A Mônica é um verdadeiro detector de mentiras humano. Ela consegue notar determinadas coisas cientificamente através do tom de voz, da forma como o diálogo é feito, e isso ela explica nesse livro aqui, tá? Esse livro aqui se trata de quê? Um criminoso muito famoso do Rio de Janeiro chamado Fernandinho Beiramar, aquele Fernandinho que organizou uma rebelião no presídio Bangu 1, à época era o presídio segurança máxima, pelo menos vendia-se uma imagem que as pessoas que estariam ali trancafiadas estariam num regime completamente desumano, ou incapazes de conversar, ou que manteriam realmente a sociedade estaria segura com esses indivíduos afastados. Fernandinho mostrou que não era bem assim. Ele organizou uma rebelião para matar um rival chamado Uê, conseguiu matá-lo, obtiveram armas, arrombaram portões de aço, e na época resolveu poupar um indivíduo que voltou hoje, na época era inimigo dele, Celcinho da Vila Vintém. Foi solto recentemente por uma decisão da justiça e está novamente aí ocupando os meios jornalísticos. Enfim, de que trata esse livro aqui em si? Não se trata de um discurso, uma interceptação que foi feita pela Federal, onde ouviu-se o Fernandinho Beiramar mandando o Chapolin matar um determinado sujeito chamado Michel. Essa vítima, o grande crime que ela havia cometido foi, deixa eu ver o nome dele aqui, Michel Anderson Nascimento dos Santos. Era um rapaz de 21 anos, parece que trabalhava numa padaria. O grande crime que ele cometeu foi que ele transou com uma mulher do Fernandinho Beiramar. E aí o Fernandinho Beiramar, sabendo disso, o que demonstra aqui na investigação é que o Chapolin, mandou o Chapolin, que seria o 02 dele, o homem de confiança. O homem inclusive aparece nas filmagens com ele durante a rebelião de Bangu 1, mandou o Chapolin torturar e matar esse sujeito. Então olha que interessante, aqui tem a transcrição do diálogo e tem depois toda uma parte científica demonstrando que realmente aquele sujeito que estava falando era o Beiramar e que realmente quem estava recebendo as ordens era o Chapolin. E falando sobre a vítima também. Então ela coloca isso de uma forma... Esses diálogos estão até abertos no YouTube, tá? Tem reportagem e isso está no YouTube. Se colocar no YouTube dá para achar ainda esse diálogo. E interessante que tem uma determinada parte aqui que ela fez uma espécie de um print de comentários retirados na internet. Então olha só, um dos comentários: nem um monge budista em seu transe mais complexo conseguiria dizer algumas palavras, ainda mais nessa calma sublime, após ter 2 pés mutilados. A hemorragia constante, a perda absurda de sangue faria o cérebro apagar. Na minha humilde opinião, é tudo teatro. Então olha que interessante, pessoas que ainda bem nunca tiveram contato com a extrema maldade humana. Durante uma intensa tortura, a sua mente, tanto o trauma físico é uma coisa e a tortura psicológica obviamente é outra. O trauma físico, quando você tem perda de grandes partes do seu organismo, tem um mecanismo complexo de vasoconstricção que evita a perda de sangue. Então por isso que a gente observa acidentes ou agressões físicas onde é lesionado todo, decepado um braço ou uma perna e o sujeito continua vivo. Você fala, como é que pode um negócio desse? No momento daquele trauma tem uma vasoconstricção, ou seja, as artérias e as veias, as artérias principalmente, apertam ao máximo possível. Isso é um reflexo natural do organismo, tá? Os músculos naquela área ficam mais apertados possíveis, então começa a diminuir a perda de sangue.
Uma das coisas que é ensinado durante o trauma de combate, né, é o TCCC que eles chamam, né? Seriam os primeiros socorros durante o trauma de combate. Você tem que fazer um torniquete, caso seja na extremidade, e se não for na extremidade, é um local que seja impossível de fazer um torniquete, você deve fazer a maior quantidade de pressão possível. Tudo isso é por quê? Para que essa pressão consiga fazer com que o sangue pare, porque se o sangue parar de circular, ele começa um processo de estancamento, como se fala na gíria, né? Começa a coagulação e o sangue estanca. Então você amarra ele e aí ele vai parar de sair. A gente precisa do sangue para tudo, basicamente para respiração, né? Então se a gente não respirar, a troca gasosa que é feita no pulmão, ela é carreada através do sangue. Então veja só, quando a pessoa não tem sangue, começa a ter uma perda grande de sangue, ela morre. Então o organismo tem um sistema automático de defesa. Fora isso, tem um sistema psicológico chamado sistema inibidor da dor. Então, vou tentar colocar aqui da forma mais simples possível, não a forma mais precisa possível neurobiologicamente. Tá? Então vamos colocar assim, a adrenalina que é liberada durante um momento de intensa dor, ela faz um mecanismo de ativação do sistema inibidor da dor. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais nervoso você se encontra, menor a possibilidade de você sentir dor, tá? Então aquela imagem que a gente tem da mulher entrando, gritando no hospital, tá doendo muito, ela tá em parto, tá doendo muito, minha Nossa Senhora do Parto, ai, berrando. Aquilo ali é uma coisa possível, aquilo ali é uma coisa que só acontece na civilização ocidental. Nas outras civilizações, se você for observar um esquimó, se você for observar um índio, se você for observar isso, eu tenho relatos de pessoas que fizeram parto de população indígena aqui mesmo no Brasil e não tinha esse tipo de coisa. Por quê? O sistema inibidor da dor, com a descarga adrenética muito grande, ele é ativado de tal forma que a pessoa não consegue sentir aquele estímulo físico, não chega. O que não quer dizer que a pessoa não possa sentir dor por outras formas. Tem 7 formas diferentes de sentir dor. Tá? Mas a dor não vai ser causada por aquele estímulo físico. Tá? Estou sentindo dor, pode até estar sentindo dor. Não dessa forma que você acredita que está sentindo, pelo trauma físico, pela lesão ou pelo aquele ato físico de parir. Então, para não se perder muito. Então, fora isso, fora a ativação do sistema inibidor da dor, que é quando o cara fala, eu estava de sangue quente no futebol, tomei uma pancada e nem senti dor, só senti depois que o sangue esfriou. Não tem nada a ver com sangue quente, era adrenalina funcionando que estava ativando o sistema inibidor da dor. Então o que acontece? Tem outros mecanismos também que possibilitam que o sujeito, durante uma tortura intensa, fique, entre aspas, anestesiado. É muito interessante aqui que esses comentários, a pessoa jamais conseguiria, é uma pessoa que nunca viu um trauma grande, que nunca viu uma pessoa ser intensamente torturada, e aí eu falo isso antes que alguém pense, tá vendo, polícia, então já torturou muita gente, ele sabe detalhes de tortura, eles ensinam isso na academia de polícia. Não ensinam não. O que acontece? Infelizmente a gente já pegou muita vítima que foi torturada às vezes durante anos, entendeu? A tortura ela pode ocorrer de várias formas, então às vezes a tortura era física e mental durante anos, às vezes décadas. E aí eu não estou muito afim de falar disso agora. Quem quiser pergunta me faz, eu posso falar em outro vídeo ou a gente conversa. Mas observe-se que, quer ver? Estou tentando achar um momento aqui do diálogo que ele fala exatamente assim. Eu anotei aqui, mas deveria ter separado. Ele fala exatamente assim: eu não estou sentindo mais dor. Tá? A tortura aqui foi tão intensa que o Fernandinho Beiramar fez o Michel, inclusive, comer a própria orelha. Arrancou os pés, arrancou as mãos. E além disso, ele nesse afã
O criminoso, nesse afã de demonstrar essa moral para quem houvesse interesse em fazê-lo, ele passa o telefone porque ele está se comunicando com o torturador pelo telefone. Então, ele está o criminoso está em um determinado local ligando para o torturador que está torturando a vítima. Então, ele pede para falar com a vítima. Eles interagem algumas vezes. E nessa interação, como o padrão de voz do Michel, a vítima, é muito tranquilo, chama o Beiramar de senhor e tudo, nesse momento você tem que entender que ele já está sem os pés, já está com as costelas fraturadas, já está sem a orelha, inclusive foi obrigado a comer a orelha, e aí ele aparece muito calmo, e você fala, pô, isso seria impossível. Não é impossível. Aquela tortura não é aguda, ele já está sofrendo aquilo durante horas, talvez até durante o dia inteiro ou mais. Esse é o estado normal da pessoa que sofre uma tortura intensa, tá? Então até esse fato de, será que a tortura valeria para obter determinadas informações? Eu não sei se vale ou não, mas se valer, sendo um negócio brutal como esse, que durou dias, ou que durou muitas horas, o sujeito ele já fica anestesiado. Então, até para quem defende, no caso de grandes atentados terroristas, a tortura é uma coisa que tem que ser pensada também, porque ela não vai funcionar, não é garantia, você vai apertando o cara e o cara vai falar, não, às vezes você começa a ter uma série de coisas e ele, não estou conseguindo achar aqui, não estou conseguindo achar. Tem um determinado momento aqui que ele fala muito claramente, ele falando pelo telefone, ele fala, eu não estou sentindo dor, não estou sentindo mais nada. E aí quando o Fernandinho Beiramar nota que ele não está sentindo mais dor, manda matá-lo, tá? Manda matá-lo. Queria, além desse livro vale muito a pena comprar, tá, pessoal? Além desse fato grotesco, tem aqui mandamentos que esses atos terroristas impõem às comunidades. Então eu vou falar aqui algumas das coisas. Na favela, ninguém ouve, ninguém vê. Os delatores ou informantes da polícia são punidos com a morte. O comércio é obrigado a fechar as portas quando um traficante morre. Não se pode cantar funk ou rap que fale de facção rival. Não pode usar roupa da facção rival. O morador é proibido de chamar a polícia. Qualquer momento o morador pode ser obrigado a esconder arma dentro de casa. E aí quando a polícia vai pegar o cara que está cheio de arma, isso dá problema. Na briga entre vizinhos, o líder do tráfico é o árbitro, ou seja, ele é o juiz. O traficante, ele tem um papel judicante dentro da sociedade, tá? Tá escrito aqui. Empresas que trabalham no morro têm que empregar moradores da favela. Não é só isso, eles assinam a carteira de traficante. Então quando você pega tá vendo? Ele trabalhava porra nenhuma, era um safado maldito que obrigava uma pessoa que está tentando viver honestamente, um empresário, a assinar a carteira desse filho da mãe. Olha isso, olha esse detalhe. Os traficantes decidem quais crimes são permitidos no local e quem pode cometê-los. Ou seja, quais crimes podem ser cometidos e quem pode cometê-los. O tráfico decide isso. As penas são, diferentemente das penas que a gente observa, não no Código Penal. O Código Penal tem penas bem interessantes, são penas que realmente seriam relevantes. Mas a execução penal nunca permite que as penas ocorram dessa forma, tá? Então essas penas aqui, olha só que diferença. O traficante ele pode receber a nossa pena, sursia, livramento condicional. A gente tem toda uma série de mecanismos para reabilitação e para que o sujeito vá poder, é o que o pessoal fala, regime semiaberto. O que é regime semiaberto? O cara vai de manhã, pode roubar de manhã, pode traficar, pode matar, estuprar, e à noite ele volta para... Então é esse tipo de entendimento que as pessoas têm dessa série, ou pelo menos deveriam ter, dessa série de situações que permitem que o crime aconteça na sociedade sem ter uma punição. Vê como é que o traficante fala do crime. As penas são expulsão da favela, ou seja, o desterro, expulsão da favela. Esse é o mais tranquilo. É proibido na nossa Constituição. É o mais tranquilo deles, tá? Espancamento.
mutilação ou morte. Então, no meio deles, eles veem que o que funciona são a expulsão, espancamento, mutilação ou morte. Tá certo? Tá errado? Não estou aqui para apontar esse tipo de coisa, que a gente não está comentando sobre isso. Eu só vejo o seguinte, como dito pelo Roberto Mota, pelo Diego PS, os outros comentários que eu fiz aqui, como a gente pode observar no meu livro, Bem-vindo ao Rio de Janeiro, que por acaso ainda não fiz nenhum comentário dele, mas vou fazer. Tá? Um livro que fala sobre o cenário onde o policial é assassinado no Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Compra pelo site www.livroreodejaneiro.com.br www.livroreodejaneiro.com.br. Micharia, tá? Vale a pena comprar um livro muito bom e que fala da realidade também, como esse livro aqui da Mônica. Então, quer dizer, voltando aqui, essas são as penas que esses sujeitos malditos aplicam aos outros. E agora tem até a proibição que a gente não pode mais entrar na comunidade, como via de regra, e tentar ajudar essa população. Enfim, é um livro muito bom. Você vê que essas pessoas que dominam esse sistema criminoso são verdadeiramente psicopatas. Tem um livro que eu vou fazer um review também que explica isso, é a Ponerologia, do Andrei Lubachevsky. E tem um modelo aqui do crime organizado. Ela fala também um pouco da máfia italiana, ela fala da estrutura das Farc e fala da ligação que já foi comprovada do Fernandinho Beiramar com as Farc. Tá? Então é interessante que a verdade é o seguinte, o crime organizado ele se instala na sociedade porque consegue agentes do governo participando disso, entendeu? E eu não estou falando de policiais, o policial, o tamanho dele é o mínimo numa escala que poderia ter um papel de, botar assim, de auxílio nisso aí. Se você acha isso, tá vendo? O traficante tem acesso à arma, o tráfico acontece por causa do policial. Cara, você você desconhece muita coisa, muita de segurança. Você praticamente não conhece nada. Isso pode ocorrer? Pode. O policial pode chegar lá e vender uma arma. Isso ocorre muito raramente. Tem infinitas outras formas de fazer. Agora, o que ocorre com muita frequência é você prender um sujeito e daqui a pouco o sujeito está na rua. Por inúmeros motivos. Dentre eles, o que eu citei aqui, da justamente fragilidade da execução penal. Tá? Essa série de leis. Então, se pessoas estão criando leis baseadas numa ideologia, essas pessoas também têm sido eleitas. Então, a gente tem que observar isso. Eu falo muito disso nos outros comentários, tá? O livro da Mônica, acho que não cabe isso. Diálogos de uma tortura, discurso de um crime, Mônica Azarite, tem alguns vídeos dela na internet. Fantástica pessoa, mais uma vez, detector humana de mentiras. Então quem for mentir para Mônica, toma muito cuidado, porque ela vai te desmascarar e ela vai saber desde o início o que está acontecendo. Pessoa fantástica, tá bom? Se tiver oportunidade, outra palestra dela, alguma coisa, eu gostaria de ir. Já fui em umas 2 palestras, já comprei esse livro. Acredito que eu tenha outros livros da Mônica aqui que eu já teria comprado alguns anos atrás. E tendo oportunidade farei o review também. Ó, comprem esse livro aqui. Da recomendação que eu costumo dar, pontuação máxima 5, pontuação mínima 0. Esse aqui é 5 de 5 também. Muito interessante, demonstra a realidade. Para quem nunca viu ninguém ser torturado, tem essa curiosidade, só vê em filme, aquela gritaria, tem essa parte toda, mas isso é só no início, tá? Depois, automaticamente, o teu organismo inviabiliza esse tipo de coisa. Fala da realidade do Rio de Janeiro, fala um pouco desde a máfia da Cosa Nostra, a máfia italiana, fala das Farc, fala do relacionamento que isso tudo tem. Para quem estuda fonoaudiologia, fantástico para a pessoa ter esse tipo de abertura da visão da profissão, tá? E outras pessoas que também têm interesse em ser peritas ad hoc, auxiliar tanto a polícia quanto o Ministério Público. Muita gente fala em fazer boas ações e pouquíssima gente as faz. Então eu acho que seria esse caso, tá? Então um grande abraço a todos
Mônica Zarite, Diálogos de uma Tortura, Discursos de um Crime. Um abraço.